O Japão promete defender Taiwan. Um americano está preso em Hong Kong. E como a China está coletando o DNA do mundo. Isso e muito mais nas manchetes da China desta semana. China sem censura. Bem-vindo ao China sem censura, eu sou o Chris Chappell. Esse episódio é patrocinado pelo Surfshark. Você deveria usar um VPN como Surfshark para se proteger sempre que estiver online. Nas manchetes da China desta semana, a China continua aumentando a pressão sobre Taiwan. Mas esta semana, o vice-primeiro-ministro do Japão, Taro Aso, disse que o Japão deve defender Taiwan se a China invadir. Se a China conquistasse Taiwan, o Partido Comunista Chinês estaria dentro do que é chamado de primeira cadeia de ilhas. Isso daria ao Partido Comunista um tremendo controle, não apenas sobre o comércio internacional, mas também sobre a atividade militar no Pacífico. Isso não seria bom para o Japão? Então você pode ver por que Aso diria que o Japão precisa defender Taiwan. Especificamente, ele disse, se um grande problema ocorresse em Taiwan, não seria demais dizer que poderia estar relacionado a uma situação de risco de sobrevivência para o Japão. Chamar isso de situação de risco de sobrevivência é importante. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi proibido de ter um exército, mas ele pode ter uma força de autodefesa. Mas há limites sobre como pode usá-la. No entanto, a Constituição japonesa diz que a força de autodefesa japonesa pode agir se for uma situação de ameaça à sobrevivência. Em outras palavras, Aso está basicamente dizendo que o Japão iria à guerra para defender Taiwan. E eles fariam isso junto com os Estados Unidos. O Partido Comunista Chinês não gosta da ideia de lutar contra o Japão. Em resposta, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijing, disse que os comentários de Aso prejudicaram a base política das relações China-Japão. E a China se opôs a elas resolutamente. Hu Xijin, editor-chefe da minha mídia estatal favorita, o Global Times, foi um pouco mais longe. Ele disse que a China vai destruir as forças japonesas em um conflito por Taiwan, o que faz parte da nova onda de diplomacia do Guerreiro Lobo na China. Eu já falei antes como a diplomacia do Guerreiro Lobo é mais parecida com a diplomacia da cara de troll, porque esses diplomatas só estão tentando provocar todo mundo na internet. Mas a linguagem que o Partido Comunista Chinês usa sempre foi muito sangrenta. Durante o 100º aniversário do Partido Comunista Chinês, semana passada, o líder chinês Xi Jinping disse que a China nunca permitirá que as forças estrangeiras os intimidem, oprimam ou escravizem. E qualquer um que tenha esperança de fazer isso vai quebrar a cabeça e derramar sangue na grande muralha de aço construída com a carne e o sangue de 1,4 bilhão de chineses. Claro, uma vez que ninguém está realmente tentando escravizar a China, eu acho que ele está mesmo falando de qualquer um que desafiar o Partido Comunista. Mas eu tenho que reconhecer que, comparado com outros exemplos, foi bastante sutil. Aqui está um tweet agora excluído do embaixador da China no Paquistão. De um lado, como a China tratará os seus amigos, e do outro, os inimigos. Isso diz especificamente, para o inimigo, somos guerreiros lobos. E aqui está um cartoon recente do jornal estatal China Daily. Os Estados Unidos tiveram escravidão no passado. Então, como eles ousam criticar a China por transformar os uigures em escravos agora? Quer dizer, não que os uigures sejam escravos. Não, quer dizer, não tem escravidão na China. Também tem esse aqui, da mídia estatal Xinhua, criticando a violência armada nos Estados Unidos. Claro, a gente devia proibir as armas para sermos mais parecidos com a China. Um país onde as pessoas, em algumas regiões, precisam de uma licença para comprar facas de cozinha porque muitas pessoas morrem por esfaqueamento. Você poderia pensar que esses exemplos de propaganda do partido são bastante retardados. Quer dizer, quem iria acreditar neles, certo? Infelizmente, a resposta é a grande mídia americana. O apresentador da MSNBC, Chris Hayes, decidiu que seria uma boa ideia ampliar a propaganda anti-americana da Xinhua e repostá-la no Twitter. Aliás, a Xinhua não é apenas a mídia estatal chinesa, é a agência de notícias oficial do Partido Comunista Chinês. Infelizmente, esse não é o único exemplo de mídia dos Estados Unidos amplificando a propaganda do Partido Comunista Chinês. É só mais óbvio que o normal. Também gosto de como esses desenhos foram postados no Instagram e no Twitter. Ambos são proibidos na China.
Mas, pelo visto, quando se trata de Hong Kong, a mídia social americana pode, na verdade, enfrentar o Partido Comunista Chinês. Vou te contar mais depois do intervalo. Bem-vindo de volta. Parece que, para variar, a mídia social americana pode realmente estar enfrentando o PCCH. O Facebook, o Twitter e o Google estão ameaçando sair de Hong Kong devido a propostas de leis de dados. Basicamente, as autoridades de Hong Kong estão gradualmente instalando a grande firewall em Hong Kong. Esse é o enorme aparato de censura da internet da China. Novas leis têm como alvo os manifestantes que ofendem funcionários públicos, isto é, colocam seus dados privados online. E as empresas de tecnologia estão preocupadas porque as novas regras são tão vagas que as suas equipes em Hong Kong podem estar em risco de investigação criminal ou processo. As empresas também afirmam que as leis propostas também são tão vagas que poderiam impedir a liberdade de expressão e criminalizar até atos inocentes de compartilhamento de informações online, que é exatamente para isso que as leis da China foram elaboradas. As leis comunistas são vagas de propósito, então as autoridades podem usá-las para o que quiserem, e você fica na dúvida sobre os limites da lei. Enquanto isso, o regime que está literalmente cometendo genocídio pode ter várias contas estatais no Twitter, mas o Twitter restringiu a conta de uma professora na Nova Zelândia que zombou do Xi Jinping. Este foi o post em questão. Claramente, um post de ódio que merece retaliação. Depois de muita reação pública, a conta dela foi restaurada. Mas que ótimo! O Twitter não vai censurar você em nome do Partido Comunista Chinês se um monte de canais de mídia publicarem reportagens sobre isso, envergonhando o Twitter. Mais um sinal de que devemos ficar preocupados com Hong Kong. Um advogado americano foi condenado à prisão lá. Basicamente, o que aconteceu foi em 2019. O advogado Samuel Beckett viu alguém batendo em um adolescente. Então ele lutou contra o cara. Naquela época, o cara que estava espancando foi pego na câmera, repetidamente dizendo que não era um policial. Bem, acontece que ele era um policial, e agora Beckett vai para a prisão por agredir um policial. Também em Hong Kong, em 1º de julho, um homem esfaqueou um policial aleatoriamente e depois cometeu suicídio. O policial teve um pulmão perfurado, mas está se recuperando. O agressor, um homem de 50 anos, esfaqueou-se no coração imediatamente após o ataque e morreu logo depois. Fontes relatam que os policiais encontraram uma nota de suicídio em uma pendrive encontrada com ele, o que explica suas ações. A nota criticava a polícia e continha opiniões como a Lei de Segurança Nacional destruiu a liberdade das pessoas. As autoridades de Hong Kong estão chamando isso de terrorismo doméstico. Isso mesmo. Um cara que esfaqueou um policial aleatoriamente, mas sem alvejar civis, era um terrorista. Só pode significar uma coisa. As repressões só vão piorar em Hong Kong. E eles vão usar a desculpa de combater o terrorismo. E o regime chinês é muito bom nisso, porque é exatamente a mesma coisa que eles fizeram em Xinjiang com os uigures. Se eu fosse você, eu metia o pé de Hong Kong enquanto você ainda pode. Mas eu tenho uma boa notícia entre Estados Unidos e China. O secretário de Estado Antony Blinken encontrou-se com os sobreviventes dos campos de concentração uigures. Essa é uma tradição que começou com reuniões semelhantes feitas pelo ex-secretário de Estado Mike Pompeo. Vamos manter essa tradição. E aqui está outro sinal de quanto o Partido Comunista Chinês controla a ciência. Ian Lipkin é um especialista em vírus e trabalhou com cientistas chineses por quase 20 anos. Desde o surto de SARS em 2003. Ele também é um professor da Universidade de Colômbia. Em maio passado, Lipkin encaminhou um e-mail para o Dr. Anthony Fauci, que ele havia recebido de Chen Jiu, o vice-presidente do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo. Esse e-mail foi completamente editado. Chen estava respondendo a um e-mail de Lipkin, fazendo algumas perguntas sobre como o coronavírus passou dos morcegos aos humanos. Mas a maior parte desse e-mail também foi editada. Lipkin e Chen já haviam trabalhado juntos durante o surto de SARS em 2003. Quando ele encaminhou o e-mail de Chen para Fauci, Lipkin disse: "Agradecemos profundamente seus esforços de direcionamento e envio de mensagens." Não está claro a que mensagem Lipkin está se referindo, porque essa parte do e-mail também foi editada. No entanto, Lipkin e Chen estavam discutindo como o coronavírus passou dos morcegos para os humanos.
E no dia anterior a este e-mail, Fauci deu uma entrevista para National Geographic, onde rejeitou a ideia de que o coronavírus foi feito em um laboratório chinês. Então Lipkin poderia estar agradecendo a Fauci por dizer que o coronavírus veio da natureza e não de um laboratório. Novamente, não temos certeza porque os e-mails foram editados. Lipkin foi para a China no início do surto do coronavírus no ano passado. Mas quando ele voltou, ele se tornou um dos críticos que mais se pronunciou contra a hipótese do vazamento de laboratório. E ele procurou a mídia estatal chinesa para chamar essa hipótese de teoria da conspiração. Ele disse à TV Central da China: "Todas as evidências que vimos até agora indicam que este vírus veio da vida selvagem, e não há evidências de que houve qualquer conspiração ou desleixo ou qualquer coisa que levou a qualquer coisa saindo do Instituto de Virologia de Wuhan." Lipkin e outros cientistas também publicaram este artigo de opinião na Nature Medicine em março de 2020, dizendo que o coronavírus definitivamente não vazou de um laboratório e que a mídia usava toda hora para desmascarar a hipótese de vazamento de laboratório. Para sua informação, a empresa matriz da Nature Medicine recebe financiamento do Partido Comunista Chinês. E adivinha quem mais tem laços estreitos com o PCCH? Lipkin! Várias instituições de biomedicina chinesas foram estabelecidas com contribuições de Lipkin. Lipkin também é o diretor do Centro de Infecção e Imunidade da Universidade de Colômbia, que se uniu ao CDC chinês para criar um laboratório conjunto de pesquisa de patógenos na China. Lipkin disse que o laboratório os ajudaria a trabalhar lado a lado no desenvolvimento de soluções para ameaças de pandemia à saúde global. E em 2015, ele lecionou em um evento no Instituto de Virologia de Wuhan. E quando ele estava lá, ele recebeu um prêmio de quem? Dr. Shi Jianli, o cientista que estava conduzindo pesquisas sobre coronavírus em morcegos no Instituto. Em 2016, Lipkin também recebeu a maior homenagem da China para cientistas estrangeiros, o Prêmio Internacional de Cooperação em Ciência e Tecnologia. O próprio Xi Jinping supervisionou a cerimônia. Isso foi no início de janeiro de 2020, quando a China ainda tentava encobrir a pandemia. O Comitê Central do Partido Comunista Chinês deu a Lipkin esse prêmio bonitão. Ui, vamos dar uma olhadinha nele. E ele deve estar tão orgulhoso. E depois do intervalo, como uma empresa ligada aos militares chineses está colhendo dados de DNA de mulheres de todo o mundo. Bem-vindo de volta. No próximo experimento científico chinês, que pode dar terrivelmente errado, a China está coletando dados genéticos de milhões de mulheres. Você deve estar pensando: uau, o Partido Comunista Chinês está fazendo coisas terríveis com as mulheres uigures. Isso não é sobre as mulheres uigures, é sobre você. Uma empresa de genética chinesa que vende testes pré-natais em todo o mundo os desenvolveu em colaboração com os militares do país e os está usando para coletar dados genéticos de milhões de mulheres para pesquisas abrangentes sobre as características das populações. A empresa se chama BGI Group. Ela faz um teste de DNA pré-natal para anomalias genéticas no feto, coisas como síndrome de Down. Esse teste é vendido em 52 países ao redor do mundo. Ele também registra o DNA da mãe. E o BGI Group também está trabalhando com os militares chineses para, entre aspas, melhorar a qualidade da população. Melhorar a qualidade da população. Está parecendo eugenia, com características chinesas. Conselheiros do governo dos Estados Unidos alertam que a tecnologia que poderia ser desenvolvida a partir dessas informações genéticas poderia impulsionar a China a dominar os produtos farmacêuticos globais e também potencialmente levar a soldados geneticamente aprimorados ou patógenos projetados para atingir a população dos Estados Unidos ou abastecimento de alimentos. Que ótimo, porque ainda não estamos lidando com patógenos suficientes da China. Mas um fato engraçado: o BGI Group também tentou construir laboratórios de teste de coronavírus nos Estados Unidos no início da pandemia. O governo federal americano advertiu os estados para não construírem os laboratórios e não usar os testes de Covid chineses que também foram feitos pela BGI. Mas o BGI Group construiu os laboratórios de teste na Europa, Oriente Médio e Ásia. Ei, já temos uma pandemia global de qualquer maneira, por que não usá-la também para coletar DNA de milhões de pessoas ao redor do mundo? Agora isso soa incrivelmente sinistro. Mas é importante lembrar que a China tem pandas.
Todo mundo adora pandas. E agora, a China tem um trem de panda com um fundo de vidro. Na verdade, ele não tem nada a ver com pandas, mas meio que se parece com um. Agora você ama o Partido Comunista Chinês, né? E esse episódio é patrocinado por Surfshark. Quando estiver online, você precisa usar um VPN como Surfshark para proteger a sua identidade. Tudo o que você faz online é rastreado e registrado pelos sites que você visita e pelo seu provedor de serviços de internet. E, em muitos casos, pelo governo. E se você está em um país autoritário como a China, esse tipo de rastreamento pode colocá-lo em risco de vigilância e até a prisão. E agora isso pode incluir Hong Kong. Portanto, eu recomendo que você use o Surfshark para se proteger online. Ao usar o modo Clean Web do Surfshark, você estará protegido de rastreadores, além de muitos anúncios e malware. Com uma conta, você pode conectar quantos aparelhos você quiser. Experimente com uma garantia de devolução de dinheiro de 30 dias. E o Surfshark tem um desconto especial para os fãs do China Sem Censura. Acesse surfshark.com/uncensored e use o código UNCENSORED para obter a nossa oferta especial, que inclui 3 meses extras gratuitamente. Clique no link abaixo. Mais uma vez, eu sou Chris Chappell. Vejo você na próxima.